Olá pessoal, bem-vindos a mais uma semana de estudo da Palavra de Deus. Esse é o De Frente com Texto e você é muito bem-vindo. Você já passou por alguma situação que não havia saída? Qual foi o sentimento? Impotência, dor, aflição, angústia, desespero, quem sabe raiva até mesmo? Eu tenho certeza que se você não passou, você ainda vai passar. Isso não é mau agouro, isso faz parte da experiência da vida. Bem, pensando nisso, eu me lembrei de uma situação, por exemplo, que aconteceu em 2010 no Chile. Na ocasião, 33 mineiros ficaram presos por conta de um acidente, uma explosão que aconteceu. Eles ficaram presos em uma mina a 700 metros de profundidade embaixo da terra. Gente, que experiência angustiante! Nós acompanhamos por meio da TV, dos noticiários, nós acompanhamos angustiados com toda a aflição deles, da família deles. As pessoas da superfície, na ocasião inicial, eles chegaram a dar os mineiros que ficaram presos, a dá-los como mortos. Como escapar de uma situação tão desesperadora? Como sair dessa? Isso me faz lembrar também a experiência de Jonas. Jonas se encontrou também numa experiência muito semelhante. A diferença é que Jonas estava nas profundezas do mar e não nas profundezas da terra. Como ele resolveu esse problema? Como Jonas ele se comportou diante dessa situação? Na semana passada nós estudamos o capítulo 1 de Jonas e nós vimos que o Senhor soberano julga os rebeldes, mas age com misericórdia para com aqueles que se arrependem. Agora, no capítulo 2, nós vamos ver o que aconteceu com Jonas, estando ele nas profundezas do mar, e como isso se aplica a cada um de nós. Mas antes de entrarmos no estudo do texto, eu gostaria de encorajar você, uma vez que os nossos vídeos e estudos têm sido úteis para você, eu gostaria de encorajá-lo a deixar o seu like, seu comentário e compartilhar com seus contatos. Uma vez que nós temos aqui pregado a palavra de Deus, ensinado a palavra de Deus, nós gostaríamos que a palavra de Deus chegasse a mais pessoas quanto o Senhor desejar. Então, faça isso. E vamos juntos. Vamos para de frente com o texto. Muito bem, gente. Vamos para o texto, Jonas, capítulo 2. Acompanhe a leitura comigo. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: Lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes. A terra me cercou para sempre com os seus ferrolhos. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor, meu Deus. Quando desfaleci em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Amém. Muito bem, gente. Lembre-se que a mensagem central de Jonas, capítulo 1, que nós estudamos na semana passada, foi a seguinte: o Senhor soberano julga os rebeldes, mas age com misericórdia para com aqueles que se arrependem. É isso aí. Agora, muito bem, antes da gente iniciar a exposição do capítulo 2, propriamente dita, eu gostaria de dizer, antes de mais nada, que não é nosso propósito aqui discutir sobre a literalidade do grande peixe, ok?
Eu acredito na literalidade da narrativa de Jonas e parto dessa premissa. A meu ver, existem evidências tanto literárias quanto evidências externas da ciência hoje. Por exemplo, Princeton, a Universidade de Princeton, ela traz um caso, o registro de um caso semelhante ao de Jonas. Isso aconteceu em 1927. Ok? Então, existem evidências internas do livro de Jonas, portanto, literárias, e evidências externas que me levam a ter essa posição, ok? Então, eu já parto dessa premissa. Hoje, o nosso intento aqui é trabalhar a mensagem do capítulo 2 de Jonas. Embora a literalidade aí do grande peixe, esse assunto seja realmente muito curioso, e muita gente tem gastado muito tempo, a meu ver, tempo demais nessa situação, embora, de novo, seja curiosa, o nosso intento aqui é trabalhar exatamente a mensagem de Jonas, no capítulo 2, que foi escrita para o povo da sua época e também para nós, ok? Esse é o nosso intuito. Então, falando de mensagem, essa mensagem é a seguinte: o Senhor salva aqueles que clamam a Ele. Em poucas palavras, é isso aí. Ok, gente? A mensagem central de Jonas 2: o Senhor salva aqueles que clamam a Ele. Essa mensagem ela está estruturada em duas partes, colocando de uma forma assim muito simples. A primeira parte é a oração propriamente dita, que é o verso 1 até o verso 9, e o verso 10, a segunda parte, que é já a narrativa. Quando Deus então dá ordem ao grande peixe para que vomitasse Jonas em terra. Ok? Então vamos lá. Perceba aqui no verso 1 que Jonas orou ao Senhor das entranhas do peixe. Isso é bem interessante, você não acha? Como eu mencionei em nosso encontro anterior, Jonas até aqui, nesse momento, não tinha feito oração ao Senhor, mesmo diante da iminência de naufrágio do navio. Os marinheiros oraram ao Senhor, mesmo os marinheiros que eram idólatras, eles oraram ao Senhor, o Deus verdadeiro, mas Jonas até então não havia orado. Será que isso é muito diferente da gente? Parece que a gente espera as coisas ficarem bem ruins para a gente ir ao Senhor, não é? Pois é. Bom, dessa forma, Jonas finalmente então se dirigia ao Senhor. E a gente vai ver o conteúdo dessa oração. Agora, antes disso, só uma palavra aqui sobre o estilo literário do registro dessa oração. O estilo literário remonta a um salmo em métrica hebraica, tá? E como tal, então, trata-se de um salmo de agradecimento a Jeová que livrou o profeta do Sheol, ou seja, da morte, ok? Ou seja, em outras palavras, após sua experiência de salvação do ventre do peixe, Jonas, refletindo sobre o que havia acontecido, irrompeu em gratidão, registrando sua oração dentro do peixe. Então, é disso que se trata esse capítulo 2 do livro do profeta Jonas. Perceba, por que eu estou falando isso? Perceba que as expressões que ele coloca estão no pretérito. Ele me respondeu, da sepultura gritei, tu ouviste a minha voz, isso lá no verso 2, tu me lançaste, ok? Então, e várias outras expressões aqui, a oração realmente está no pretérito, então a gente pode observar que é um registro da oração que Jonas fez de dentro do peixe, mas esse registro foi feito depois, quando Jonas então refletiu sobre o que havia acontecido a ele. Muito bem, tendo observado isso, essas questões aí iniciais, literárias, vamos à oração. A oração ela começa no verso 2, e o que a gente vai observar desde já nesse verso 2 é que o Senhor atende a oração daquele que está aflito, ok? Olha só o que diz o verso 2, né? E disse, na minha angústia clamei ao Senhor,
E ele me respondeu: do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Muito bem. Gente, essa afirmação de Jonas, ela está disposta em forma de um paralelismo hebraico. O que é o paralelismo? Ele é uma técnica poética do hebraísmo antigo, onde a primeira sentença ela se corresponde com a segunda sentença, ok? Então, perceba aqui, ó, em cinza que Jonas fala do clamor, tanto na primeira sentença quanto na segunda sentença. E em verde, Jonas fala que o Senhor ouviu a oração, e isso tanto na primeira sentença quanto na segunda sentença. Percebe? Então, esse recurso poético, logo no início, é para dar ênfase de que o Senhor atende a oração daquele que está aflito, se dirigindo a ele. Esse é o argumento de Jonas em toda a sua oração, que vai ser desenvolvida em seguida, ok? Então, a gente precisa, a partir do verso 2, entender o seguinte: nós temos clamado ao Senhor em meio à angústia que nós passamos? A verdade é que, por conta do pecado, gente, nós nascemos com um coração autônomo em relação a Deus. E, por causa disso, nós rejeitamos as orientações de Deus, por exemplo, para com o nosso casamento, para com a educação dos nossos filhos, sobre o trabalho. E aí, então, as aflições que Deus nos manda por causa disso, muitas vezes elas são um convite do Senhor, um convite para que clamemos a Ele, para que nos derramemos a Ele, não é? Em meio à nossa aflição. É como John Bunyan escreve no seu Tratado sobre a Oração: orar é derramar o coração e a alma a Deus. Né? Então, as aflições, em muitas ocasiões, são convites de Deus para que nos derramemos de coração e de alma diante de Deus. Muito bem, seguindo a oração de Jonas, no verso 3 e 4, na parte A, nós vemos que o Senhor pune o rebelde, o expulsando de sua presença. Vamos entender isso aqui, como é que está disposto aqui no texto. Olha só, Jonas traz um outro paralelismo aqui. Ele é reconhecido, esse paralelismo é reconhecido pela conjunção adversativa, todavia ou mas, no verso 4 e 6. Vamos dar uma olhada aqui, olha só, vamos organizar aqui na tela. Perceba aqui no verso 3 que Jonas reconhece o motivo da sua angústia. Olha só, porque tu me lançaste. Quem lançou Jonas naquela situação? O tu que Jonas se refere é o Senhor. Lançou aonde? Olha lá, no profundo, no coração dos mares. E aí o que aconteceu? E a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Por fim, olha no verso 4, Jonas afirma: lançado estou diante dos teus olhos. Você não acha bem interessante essa afirmação? Lembra que no verso 3, Jonas afirmou que o Senhor o lançou no profundo dos mares. Pois é, aqui no verso 4, ele vai repetir essa expressão, só que agora dizendo que ele foi lançado de diante dos olhos do Senhor. Isso é bem interessante porque lá no capítulo 1, no verso 3, conforme nós ressaltamos no estudo da semana passada, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. Está lembrado disso? Pois é, ou seja, a fuga de Jonas da presença do Senhor resultou em sua expulsão da presença do Senhor. É bem interessante. O verso 4 parece um eco aí de Caim, em Gênesis 4, verso 14, onde Caim também diz que foi expulso da presença do Senhor. Você está lembrado disso? Gente, é isso que acontece com o pecado. O pecado ele nos faz fugir da presença do Senhor e, por fim, nós somos expulsos da presença dele. Então, não brinque com o pecado.
Certos meios da teologia evangélica atual sofrem de um dualismo, um verdadeiro dualismo. As coisas boas que nos acontecem vêm de Deus, e as coisas más que nos acontecem vêm do diabo, portanto, têm que ser amarradas, rejeitadas. Mas não é isso que a gente está vendo aqui em Jonas. Jonas reconheceu que ele estava nas profundezas do mar por causa de Deus. Deus o havia lançado nessa situação. Atenção aqui, preste muita atenção. Eu não estou dizendo que todo sofrimento é resultado de um pecado direto nosso. Não. O que eu estou dizendo? Eu estou afirmando que muitos dos nossos sofrimentos são causados, sim, por atos de rebeldia nossa em relação a Deus. Agora, existem pessoas que sofrem por causa da sua própria rebeldia e, a despeito do convite de Deus para que retornem a Ele, essas pessoas permanecem em rebeldia obstinada, permanecem endurecidas, resolutas em sua obstinação. Apesar de continuar frequentando a sua igreja regularmente, seguem fechadas para a vontade de Deus, seguem em crescente obstinação. É aquele jovem ou aquela jovem, né, que insiste em namorar um descrente. É aquela mãe de família que insiste em trabalhar fora, relegando a educação dos seus filhos para terceiros. É aquele pai que não lidera a sua casa, se escondendo atrás de horas de entretenimento em jogos e filmes. Essa é a rebeldia obstinada dos nossos corações. Entretanto, existem pessoas que se voltam humildemente para Deus. E aí nós vamos ver o que Jonas fez. Vamos lá. Em meio à profunda angústia que Jonas se encontrava, acontece algo surpreendente. É o verso 4, parte B, até o verso 7. Aqui a gente vai ver a mensagem que o Senhor é misericordioso e restaura a sua comunhão àqueles que se voltam a Ele. Vamos entender isso aqui melhor. Olha só, veja aqui a parte B do verso 4. Aparece uma conjunção adversativa, todavia, aquela que eu havia mencionado anteriormente. Esse todavia aqui é incrível. Era de se esperar que, diante então da narrativa, na sequência da narrativa, tivesse alguma coisa como "e assim acabou para mim". Mas não, vem todavia, seguido de afirmação de esperança. Que afirmação é essa? Olha aqui, ó, tá no texto aqui, ó. Tornarei a ver o teu santo templo. Por que Jonas diz isso aqui? O que isso significa? Ele acabou de dizer que foi lançado dos olhos do Senhor, ou seja, da presença do Senhor. Lembre-se disso. O templo no Antigo Testamento era o símbolo da presença do Senhor. Sendo assim, a afirmação de esperança de Jonas diz respeito à esperança de que seria restituído a presença do Senhor. Ele teria sua comunhão com o Senhor restaurada. Quer ver algo bem legal ainda? Olha só, veja aqui a sequência. Ele volta a falar da sua situação. Verso 5. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Verso 6. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me cercou para sempre com os seus ferrolhos. Perceba aqui, gente, que a conjunção adversativa aparece de novo. Agora no verso 6, parte B. Ela é seguida da afirmação: tu fizeste subir a minha vida da perdição. Essa palavra perdição, que em outras traduções seria da cova, né? A figura aqui é de morte mesmo, é de sepultura, de túmulo, né? Então, trata-se, perceba, de um paralelismo com o verso 4, parte B. Sendo assim, a primeira afirmação lá no verso 4, parte B, tornarei a ver o teu santo templo, não é uma esperança vazia, nem que o profeta
encontrou força dentro de si mesmo para superar o desafio. Não, não existe esperança para quem está na sepultura. A esperança do profeta se fundamentava no Senhor. A salvação do profeta se tornou possível. Por quê? Olha o verso 6. Seria possível porque o Senhor é quem faria Jonas subir da perdição. E é aí que vem a belíssima exclamação que se segue: Ó Senhor, meu Deus. Não se trata mais somente do Senhor, Deus do céu, conforme ele mencionou no capítulo 1, verso 9. Lembra-se? Mas do Senhor, meu Deus. Perceba então que Jonas repete, verso 7. Quando desfaleci em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Por que Jonas repete aqui a afirmação anterior? Lembre-se que isso é uma poesia. Então Jonas está dando ênfase aqui ao fato de que Deus atendeu ao seu clamor. Agora perceba um detalhe bem curioso aqui. Jonas se refere ao fato de ter se lembrado do Senhor. Então, recorde-se que eu mencionei que Jonas até então não tinha feito uma oração ao Senhor. Somente nessa situação de grande aflição que ele se lembra do Senhor. Mas essa lembrança não se dá tão somente por conta da aflição, tão somente por conta da angústia que ele estava passando. Perceba aqui que ele cita os salmos várias vezes. O verso 2 é uma citação do Salmo 120, verso 1. O verso 3 é uma citação do Salmo 42, verso 7. O verso 9 é uma citação do Salmo 50, verso 14. Ou seja, a palavra de Deus faz com que nós nos voltemos a Ele. E uma vez nos voltando a Ele, nos voltamos para a Sua palavra. Isso é muito interessante, você não acha? Veja também que no final ele diz que a sua oração entrou no templo do Senhor. Lembra que Jonas já havia mencionado antes o templo, né? Então, Jonas seria restituído à presença de Deus, porque este é misericordioso e atende à oração daqueles que se voltam a ele. Gente, diante disso, a gente precisa pensar que o pecado, de fato, ele nos leva ao desespero. Mas na ocasião em que nos encontramos desesperadamente em aflição e achando que tudo está perdido, Deus revela a sua misericórdia por meio da sua palavra. Eu penso que uma das experiências mais marcantes da vida de Pedro foi quando ele rejeitou o nosso mestre por 3 vezes. Nós estudamos isso no Evangelho de Marcos. Naquela ocasião, então, o Cristo ressurreto se revelou a ele, se manifestou a ele e se manifestou em misericórdia. Nós vemos que Jesus então se dirige a Pedro e diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Isso é a manifestação de misericórdia do nosso Senhor que foi dada a Pedro. Talvez você esteja passando por alguma situação que esteja dizendo: eu fiz tudo errado, assim como Jonas, você está dizendo: não tem mais volta, esse é o fim, estou na sepultura. Bem, eu quero te convidar a experimentar da misericórdia de Deus e orar junto com Jonas. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor, meu Deus. Muito bem, agora no final da oração, ele termina com uma outra afirmativa. Vamos ver, olha só. Perceba que ele faz um contraste aqui. Olha a conjunção no verso 9. O que diz respeito a esse contraste? Olha a primeira sentença no verso 8. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Essa sentença, ela pode ser traduzida como a Almeida 21 traduz: os que se apegam aos ídolos inúteis e afastam de si a misericórdia. Por que Jonas mencionou isso aqui? Porque essa foi a experiência no naufrágio. Lembre-se, Jonas capítulo 1, verso 5 diz assim: então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. A que levou o clamor deles aos seus deuses? A nada.
foi inútil. Eles somente experimentaram da misericórdia de Deus quando clamaram a ele. O próprio Jonas experimentou então a misericórdia de Deus quando clamou a ele. Veja o verso 9, aqui nessa sentença que faz o contraste. Olha só. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Interessante essa afirmativa aqui. Oferecerei sacrifício. Isso era feito no templo. Lembra que ele mencionou antes o templo e eu disse que representava a presença de Deus? Você está lembrado disso? Então, vendo a comunhão restaurada, o profeta então se ergue em gratidão e louvor por causa da manifestação da misericórdia do Senhor. E a que voto Jonas se refere? Eu acredito que seja o voto do profeta. O profeta jurava entregar a palavra que o Senhor ordenava. Então Jonas está reafirmando seus votos. E sua gratidão e louvor é fundamentada na firme convicção. Que convicção é essa? Olha o verso 9. Do Senhor vem a salvação. Claro, gente, à luz do contexto, essa salvação ao qual Jonas se refere é a salvação da situação em que ele se encontrava. Entretanto, lembre-se, desde o verso 8, Jonas se coloca a falar em termos de princípio geral. Então, dessa forma, a gente pode afirmar que a salvação de nossas almas também só pode vir do Senhor. É bem interessante que em Efésios, Paulo vai afirmar a mesma coisa. Ele primeiro afirma a nossa situação. Olha só, verso 1 do capítulo 2 de Efésios. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E qual é a solução disso? Olha lá, verso 4 e 5. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Gente, a única solução é a misericórdia de Deus revelada em Jesus Cristo. Ídolos são inúteis. A nossa própria força é inútil. A nossa capacidade é inútil. Somente o sacrifício de Cristo nos restaura a comunhão com o Pai. Então eu quero encorajá-lo a fazer exatamente isso agora. Confiar unicamente em Cristo para o perdão dos seus pecados e restauração da sua comunhão com Deus. Muito bem. A oração de Jonas termina no verso 10. Olha só. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. De fato, somente do Senhor vem a salvação. Lembre-se então da mensagem do texto. O Senhor salva aqueles que clamam a Ele. Nós vimos no verso 2 que o Senhor atende a oração daquele que está aflito. No verso 3 até o verso 4, parte A, o Senhor pune o rebelde, o expulsando de sua presença. Verso 4, parte B, até o verso 7, o Senhor é misericordioso e restaura a sua comunhão àqueles que se voltam a Ele. E, finalmente, verso 8 e verso 9, somente do Senhor vem a salvação. Amém. Vamos pensar agora em algumas coisas muito específicas em relação a esse texto, aplicando para a gente. Vamos lá. É isso aí, gente. O Senhor salva aqueles que clamam a Ele. Quanta verdade nós encontramos nesse texto, não é mesmo? Como a Bíblia ela é atual e nos conforta e também confronta. Chegando no final desse capítulo, nós precisamos nos lembrar que quando nós chegamos em uma situação que não tem saída, nós temos um Deus que vem nos socorrer. Não estamos sozinhos, ainda que nas profundezas do mar. Nele nós encontramos alívio e refúgio para o nosso sofrimento. Muito bem, gente, é importante lembrarmos aqui que nem todo sofrimento que nós passamos é resultado do nosso pecado direto, ok? Sim, todo sofrimento ele é resultado do pecado do Éden, é resultado da nossa natureza caída, mas nem todo sofrimento
é resultado de um pecado nosso direto, específico, ok? Entretanto, sim, por outro lado, existem muitos sofrimentos que são causados pela rebeldia do nosso coração, assim como aconteceu com Jonas. E aí, diante disso, nós devemos clamar ao Senhor por misericórdia. Não podemos seguir obstinados. Devemos nos voltar para Ele humildemente, lembrando que Ele é Deus misericordioso. Uma outra coisa para a gente pensar é que, como nós vimos, o pecado nos cega e nos leva, eventualmente, ao desespero. Mas, na ocasião em que nos encontramos desesperadamente em aflição e achando que tudo está perdido, Deus revela a sua misericórdia. Por isso, nós devemos receber a misericórdia que ele nos oferece e clamar a ele. Gente, assim como Jonas, nós nos rebelamos contra a vontade do Senhor, a sua palavra. Confiamos no nosso próprio coração, nos nossos desejos, confiamos naquilo que estabelecemos como certo para nós, e por isso nos afastamos do Senhor, do bom Deus, mesmo na caminhada cristã. Nesse momento, nos sentimos perdidos, sem esperança. A única solução é a misericórdia de Deus revelada em Jesus Cristo. Ídolos são inúteis, a nossa própria força é inútil, a nossa capacidade é inútil. Somente o sacrifício de Cristo nos restaura a comunhão com o Pai. Então eu quero encorajá-lo nesse momento a fazer isso. Confiar unicamente em Cristo para o perdão dos seus pecados e restauração da sua comunhão com Deus. Somente assim nós temos a comunhão com o Pai restaurada. Somente assim nós podemos ver novamente o sol da praia, ver a luz do dia em meio à escuridão da nossa alma, assim como aconteceu com Jonas. Muito bem, gente, ficamos por aqui. Aí vai uma tarefa: estude o capítulo 3 de Jonas, veja como Deus agiu com os ninivitas. E lembre-se, uma vez que os nossos estudos têm sido úteis para você, lembre-se de compartilhar, lembre-se de deixar o seu like, deixe também o seu comentário. Isso ajuda o nosso canal a levar a palavra de Deus para aqueles que o Senhor quer. E vamos juntos, vamos continuar crescendo no conhecimento do Senhor por meio do estudo da sua palavra. Vamos continuar de frente com o texto.